A partir de agora, a Timbira apresenta Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Bom dia, meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar. Este programa está sendo gravado e é fruto da parceria entre a Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. A Rádio Timbira é a emissora oficial do Estado, vinculada à Secretaria de Comunicação Social, cujo secretário é o jornalista Ricardo Capelli. O nosso diretor-geral é o também jornalista Robson Paes. A Associação dos Magistrados do Maranhão é presidida pelo juiz Olídice Cantanhede e tem como diretora de comunicação a juíza Marcela Lobo. O Instituto Mérito divulga em seu perfil no Instagram eventos acadêmicos gratuitos, humor jurídico e eventos acadêmicos pagos para os que precisam de certificados de atividades complementares para fins de graduação. O Direito no Ar tem sempre em seu primeiro bloco um entrevistado falando sobre um determinado tema de interesse dos nossos ouvintes. Hoje, vamos conversar com o promotor estadual, Augusto Cutrim, titular da Promotoria do Idoso, sobre a violência contra a pessoa idosa. Doutor Augusto, antes de mais nada, muito bom dia. É um prazer, um privilégio tê-lo aqui conosco, o senhor disponibilizando o tempo para nos dar essa entrevista. Seja muito bem-vindo. Bom dia, obrigado, Heraldo, obrigado à Rádio Timbiras, à Associação dos Magistrados do Maranhão, na pessoa do presidente, doutor Olídice, e estamos aqui à disposição do programa Direito no Ar. Antes de começar a falar sobre o tema da entrevista, doutor Augusto, a gente costuma fazer uma pergunta de ordem pessoal, até para que sirva de estímulo, né, de norte para os nossos ouvintes. Por que o senhor abraçou o Ministério Público e como o senhor fez para chegar até essa carreira, seu planejamento de estudos, porque a gente sabe que é um concurso muito difícil. Eu fiz o curso de Direito aqui em São Luís, né, eu sou maranhense. Na época só existia o curso de Direito na Universidade Federal do Maranhão e durante o curso de Direito eu tive os primeiros contatos com o que era o Ministério Público, que ainda é uma instituição um tanto desconhecida, ou então somente com o olhar de todos nós, da sociedade, como aquele senhor vestido com uma capa preta diante de um júri acusando alguém, pedindo a condenação. Existia até a similitude com o demônio, né? Que é o acusador, né? O juiz era Deus, o advogado era Jesus e o demônio ali era a figura do promotor de justiça. Mas nós tivemos uma virada histórica a partir da Constituição de 1988 com as atribuições do Ministério Público. E coincidiu com a época que eu estava cursando, né? Então, foi uma instituição que entrou em debate, daí a gente começou a ter um certo olhar mais apurado e saber que é uma instituição importantíssima para o equilíbrio da nossa sociedade, o equilíbrio do nosso direito, o equilíbrio da nossa própria democracia. E assim, junto com a magistratura e com a advocacia, nós vimos a importância. E é uma construção. Eu te digo, Heraldo, e aos ouvintes, que no início foi meio estranho. É difícil entender o que o Ministério Público faz, né, e como atua, porque ele, ao mesmo tempo, ele é um órgão de provocação, de acusação, de exigência, de cobrança, e também de fiscalização e autofiscalização. Então, ele parece assim que vive uma neurose constante, né, ao tempo que você tem que manter este equilíbrio entre o que eu posso solicitar e o que posso realmente agir de conformidade e em respeito às demais instituições, aos demais órgãos do poder público. Então, o Ministério Público, ele é uma conquista, vamos dizer, foi um namoro, né? Foi uma paquera, depois um namoro, depois se tornou um casamento, que já se vão mais de 28 anos que eu estou no Ministério Público, e nós fazemos uma carreira muito parecida com a da magistratura, indo primeiro para as comarcas
iniciais até chegar à última, que é a nossa, da de São Luís, que é a comarca final. Então, como eu te digo, foi um olhar diferente do que se tem hoje dos estudantes de direito. Hoje existem disciplinas específicas para estudar o que são direitos individuais, coletivos, que não se falava em nossa época. Era algo assim muito distante, de en passant, não se mergulhava. E hoje eu me sinto realizado, posso dizer isso para você, porque eu atuo numa área que tem contato direto com a sociedade, com o povo, com o público, principalmente com a classe dos idosos. Bom, a preparação, então, em função do tempo, né? O senhor já está com quase 30 anos de carreira, e em função também dessas mudanças acadêmicas, estruturais, do estudo em relação ao Ministério Público, ela foi diferente na sua época do que é hoje. Mas teria uma receita de bolo para passar, doutor Augusto? Olha, eu gosto muito de receita, eu também tenho uma formação em gastronomia, né? Mas o que eu posso dizer para quem está nos ouvindo, que nós temos que ter um princípio conosco, que a gente não sabe nada e estamos sempre aprendendo. Ter a humildade. Em primeiro lugar, humildade. O direito é muito dinâmico, a sociedade é dinâmica. Há temas que estão aí surgindo a todo instante. Se nós colocássemos há 30 anos, 40 anos, o que é um ser não binário, ninguém diz assim, esse homem está falando coisa da extraterrestre, né? Para você ver como a sociedade se modifica, nós nos modificamos. A receita é, assim, que eu uso, para mim que eu usei sempre. Seja curioso, estude, leia sempre, diariamente, fique antenado do que está acontecendo à sua volta. Não só no mundo jurídico, mas em própria sociedade, porque ela reflete nas questões jurídicas. Seja diferente do dia a dia, daquela fórmula simples que 2 mais 2 é igual a 4. Tenha o raciocínio jurídico, o raciocínio técnico, o raciocínio social. Procure refletir. Não seja uma máquina de decorar, mas uma máquina de refletir. E as provas, os concursos, têm justamente explorado isso. A capacidade que aquele profissional tem de resolver determinada demanda que, às vezes, é surpreendido. O direito é fantástico por isso. Nada é igual a... Nenhuma causa é igual à outra, ela pode ser parecida, mas muda por quê? Porque nós, seres humanos, que estamos ali, nós somos também seres que mudamos constantemente. E graças a Deus por isso, porque senão nós não avançaríamos no tempo se nós não houvéssemos essa inquietude. Mas a você, aluno, a você que pretende seguir a carreira jurídica, seja em qual esfera for, seja um curioso, seja comprometido com sua carreira. Como eu digo sempre, faça o diferente, seja o diferencial, lute, mas lute para que você vença enquanto profissional e que você também faça a diferença na sociedade em que nós vivemos. É isso. Não parar nunca, ler sempre. Só para você ter um exemplo, para eu atuar nessa promotoria, eu tive que fazer um curso à distância em gerontologia, para entender o que é a velhice. Como é que eu vou tratar desse tema? O que é isso? Porque senão a gente ia para aquela coisa da receita ampla, né? Do que se diz aí fora, sem ser algo com uma especialização, um estudo que se discute sobre esse tema. Então, a receita é essa, viu, querido Heraldo? Leia sempre, não se conforme, estude, interprete, busque o que os decidem os tribunais, os nossos grandes magistrados, como o Olides, que é nosso presidente aí da AMA, e seja persistente, não desanime diante das adversidades. Bom, vamos começar então, doutor Augusto, a falar sobre o tema de hoje, que é violência contra a pessoa idosa. O senhor, eventualmente, ou talvez até com muita frequência, atende idosos em seu gabinete no Ministério Público. E aí me bateu aqui uma outra pergunta que tem a ver com o tema, mas que também é pessoal. O fato do senhor já ter cabelos grisalhos ajuda nesse atendimento? Porque talvez, apesar de você ser muito jovem, se não tivesse os cabelos grisalhos, os idosos talvez não se sentissem tanto à vontade, ou não existe isso? Não, existe. O que você está colocando é o que nós chamamos de conflito intergeracional, né? Geralmente o idoso tem uma dificuldade, às vezes, em falar com alguém que não tem uma semelhança com ele, como é natural entre nós, né? De falar da sua vida, das suas amarguras, das suas lutas, com alguém que ele acha que ainda está construindo a sua vida. Eu estou muito próximo de adquirir
a minha velhice, né? Eu estou com 58 anos, daqui a 2 anos eu completo 60 e a idade cronológica para a velhice é 60 anos. O idoso, ele requer uma capacidade de que você ouça diferente, ouça olhando nos olhos, com calma, entender a complexidade, porque até o nosso estatuto diz que a proteção ela é integral, é um público fantástico. E os cabelos brancos, né, eles me ajudaram bastante, assim como quando eu assumi essa promotoria, coincidiu com uma enfermidade da minha mãe, né? Minha mãe era cadeirante, teve problemas, já faleceu com 87 anos, teve problema de rins. Então, aquele sofrimento eu passei a olhar coisas que eu não via. A gente chama de invisibilidade. O que é essa invisibilidade? É algo que a gente olha todo dia, mas não observa. Acho que aquilo é natural. Por exemplo, uma calçada alta que você sobe tranquilamente porque você tem sua mobilidade perfeita. Mas para quem já é um cadeirante, eu tenho um parente cadeirante, ele já tem um olhar diferente. Aquele carro não adaptado, aquele elevador não adaptado. Tudo isso começa a fazer parte do seu cotidiano. Então, essa situação da minha mãe foi que me fez olhar com mais carinho, com mais atenção para a questão da velhice, para a questão dos problemas inerentes à velhice, para que essa velhice não seja um fardo, e sim uma fase normal da nossa vida. Perfeito. Doutor Augusto Cotrim, na sua primeira fala, o senhor destacou que o Ministério Público, embora seja mais conhecido pela sua atuação judicial, especialmente no processo penal, ele tem também atuações importantes na esfera extrajudicial, como é o caso da sua especializada, por exemplo, em defesa do idoso, e defesa do consumidor e tantas outras que a gente tem no Ministério Público do Maranhão. Dentro dessa atuação extrajudicial, como é que a gente encaixa o tema de hoje? A violência contra o idoso. O senhor atua mais extrajudicialmente ou judicialmente? Eu diria que 90% da minha atuação, em especial a minha, eu posso falar sobre a minha atuação, é extrajudicial, porque eu tenho uma forma de atuar. Eu gosto de atuar junto à comunidade, eu gosto de sair do gabinete, eu gosto de ir aos bairros, eu gosto de ir às residências, eu gosto de conversar com as outras entidades que também atuam nesse combate à violência contra a pessoa idosa. Eu tenho reuniões com conselhos, eu tenho reuniões com secretários, para poder entender toda essa máquina, tanto estatal como social, relativa ao tema. E isso, grande parte das demandas que nos são apresentadas, a gente consegue a solução com uma questão administrativa, né, que é a questão extrajudicial. Isso tem duas vantagens, uma vantagem principalmente para o judiciário, que a gente deixa de abarrotar o judiciário, às vezes, com ações que você poderia resolver. Uma simples ligação telefônica, uma simples visita. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, o abrigamento, que a gente chama a institucionalização de um idoso. O idoso precisa de ser abrigado numa casa, que era um antigo asilo, que hoje são chamadas de ILPIs, né? Instituições de longa permanência para idosos. Antes você entrava com uma ação judicial, que era contestada pelo Estado, e às vezes o juiz dava a decisão, essa decisão era gravada. Quando você ia sair a decisão final, já tinha levado 10 anos, enquanto você podia resolver em um mês. E às vezes, quando saía a solução, o idoso já tinha falecido. Você imagina que quem precisa de abrigamento, ele está no estado de hipervulnerabilidade. Então, ele precisa de ações rápidas. Então, a gente só busca o judiciário quando realmente as portas estão fechadas. E a gente precisa da força do poder judiciário para, assim, aquela demanda ser realizada. Mas nós trabalhamos hoje em rede, nós temos um diálogo permanente, sabemos as quantidades de vagas que tem. E esse é um exemplo clássico de como a gente pode, sim, atuar de forma extrajudicial e resolver as demandas sociais. Ok, doutor Augusto, violência contra a pessoa idosa é um gênero, né? Mas quais são as espécies de violência que a gente tem? Ou não existe essa distinção? Existe. A violência, às vezes a gente fica atrelado àquela violência física, né? Do espancamento, do empurrão, do puxar de cabelo, do beliscão. Mas nós temos outros tipos de violência, como a violência psicológica, a violência psíquica, né? Que abala o idoso, ela se configura através do isolamento daquele idoso. Eu falei antes a questão da intergeracional, e se reflete muito nisso, em reuniões familiares ou em reuniões sociais, de não se aceitar a palavra daquele idoso porque ele é um ultrapassado, ou ele se sentir como alguém inútil socialmente. Tudo isso gera impactos psicológicos. Nós temos a violência financeira, que é o carro-chefe da violência, que é a pessoa se apropriar dos cartões bancários,
utilizar de procurações para gerir a vida daquele idoso, inclusive patrimonial, há casos de transferência até de bens nesse sentido. Alguns com a interdição de alguns idosos que não se configuram. São formas de violência. Tem a autoviolência, que se chama autonegligência, quando o próprio idoso ele se abandona, ele se entrega, ele não quer mais cuidar de si, ele acha que a velhice para ele já é o fim. Isso também é uma característica. E existe a violência institucional. O que é violência institucional? É a falta de políticas públicas ou a sua carência voltada para este público. Por exemplo, a mobilidade urbana, acessibilidade, leitos hospitalares, acesso à saúde, educação, lazer, trabalho, tudo isso se configura como violência. Só para você ter um dado importante, das pessoas, dos demitidos durante a pandemia, de cada 10, 8 eram pessoas acima de 50 anos. Para você ver como tem um impacto violento, que a velhice ainda é vista como algo, esse aqui vai me dar mais trabalho, dá mais chance de morrer, eu vou descartá-lo. Isso também é uma forma de violência. O senhor teria, eu não sei se esse dado, mas assim, ainda que seja uma visão só pela sua experiência mesmo, qual dessas violências, a autoviolência, a financeira, a física, a institucional, a psicológica, é a mais frequente, pelo que o senhor observa? A mais frequente é a financeira. O que mais demanda aqui, tanto aqui como na Delegacia de Idosos, como na Defensoria Pública, nos Conselhos Estadual e Municipal, é a violência financeira. Às vezes, o que a gente observa é que familiares vêm trazer notícias de fato, né, de algum tipo de violência, e quando a gente vai avaliar aquele caso, sempre tem a conotação financeira por trás, sempre há um interesse financeiro. Então, essa violência financeira, ela gera outras violências, que eu já falei. Ela gera violência psicológica, às vezes descamba para a violência física, e durante a pandemia ela se agravou, porque muitos familiares ficaram desempregados e foram para a casa do idoso. E se apropriaram do patrimônio daquele idoso. Aquele patrimônio que era para reverter em favor daquela pessoa, ele acaba sendo sustentando todo mundo, e aquele a quem tem o direito fica alijado daquela situação, fica excluído daqueles benefícios. E isso gera todo tipo de desconforto. Chega ao ponto de alguns querendo até definir que tipo de roupa ele vai comprar para aquele idoso, a forma que tem que pentear, se tem que sair ou não de casa, como se fosse um objeto. Ele deixou de ser pessoa, né? Ele passa a ser um objeto. E o que nós lutamos aqui é que o idoso ele seja ativo, um envelhecimento ativo, ou seja, ele seja independente e autônomo. Não é porque você envelheceu que você perdeu seus direitos. Enquanto você tiver uma mente saudável, um corpo saudável, você é dono da sua vida. Seu patrimônio é seu. Não existe herança de pessoa viva. E isso é difícil, a compreensão no nosso cotidiano. Então, essa violência, eu diria que ela é superior a 50% dos casos que chegam até nós. Esse é o grande mote de combate que a gente orienta a não passar procuração, a não entregar seus cartões, porque aí se transforma em vários empréstimos, às vezes ele vai buscar a conta lá, já está zerada. Essa violência é muito forte, bem presente. Como combater todas elas, doutor Augusto Coutrin, em especial a financeira, que acaba sendo a raiz das outras, não é? Bom, o principal é entendermos que essa violência existe. Uma violência que eu deixo de dizer para vocês é que as pessoas gostam de infantilizar o idoso. Ah, ele é igual uma criancinha. Não, criança é criança, adulto é adulto, idoso é idoso. É fase da vida. Não tem que infantilizar. Isso é uma forma de violência. E é uma forma de não reconhecer e não aceitar a velhice. Esse é um problema social forte. Isso também origina violência. Nós somos, tu sabe disso, somos sempre o país do amanhã, o país da juventude, o país da eterna, né? Nós somos um país que tem o maior índice de cirurgias plásticas do mundo. Isso tudo é uma forma de negar a velhice. Não que isso seja algo errado, é apenas uma forma que pode ser uma negação. Então, a forma de combater, primeiro, é agradecer espaços como você está colocando aqui, a AMA, né, a Rádio Timbira, de discutir o tema e dizer que o idoso ele sofre de violência extrema, e também o próprio idoso reconhecer quando ele está sendo violentado. Porque é um dado importante que nós identificamos aqui,
que o idoso ele tem dificuldade em fazer os registros de violência. Primeiro, ou ele acha que aquele tratamento não é violência, que é normal da sua vida, ou ele entende que aquele tipo de violência foi algo que ele foi incapaz de dar uma boa criação para o filho. É até comum entre nosso meio que diz assim, isso foi mal criado. A gente não tem nem noção do que ele está dizendo. Está falando que aquele pai, aquela mãe, aquele avô, aquela avó não soube criar os seus. E isso gera um peso para aquele pai, para aquele mãe, para aquele avó, para aquele avô idoso, quando ele tem que fazer uma denúncia que aquele filho, aquele neto, está praticando violência. Então, para ele é como uma derrota social, algo que ele precisa modificar. E também para a sociedade entender que determinados tipos de comportamento também são formas de violência. Então, o esclarecimento, a educação, debater, trazer à tônica, tornar público esse debate é uma forma de não só conscientizar, mas de combater também a violência, assim como a ação, né, que vem da retaguarda dos órgãos de controle. Perfeito. Doutor Augusto Coutrin, e como levar essas informações, esses abusos, essas formas de violência até o seu conhecimento da polícia, do judiciário, o próprio idoso, familiares, amigos, vizinhos? Como é que funciona essa sistemática? Porque o senhor não tem, claro, evidentemente, como saber o que está acontecendo se as informações não chegarem até o senhor, né? Bom, um dos canais de denúncia, eu falei ontem, que trabalha na rede, que chama Rede de Proteção à Pessoa Idosa. Então, o Ministério Público, um dos canais de acesso a nós é através da ouvidoria, que vou logo dizer o número, é o 0800 098 1600. E a ouvidoria é importante porque a maioria das denúncias as pessoas não querem se identificar, com medo de represálias. Então, ele pode fazer essa denúncia de forma anônima. Podem ser feitas através das redes sociais. Eu recebo muita denúncia através de redes sociais. Pode ser feita ao Conselho Municipal e ao Conselho Estadual. A Delegacia do Idoso, que fica ali na cabeceira da Ponte São Francisco, também é importante. A Defensoria Pública, tem vários órgãos espalhados no estado do Maranhão, também é um canal de denúncia. E o mais importante de todos, vocês da imprensa. A imprensa que é o carro-chefe em nos trazer denúncias e ocorrências, que às vezes um repórter vai fazer alguma notícia, veicular uma reportagem, lá ele identifica algum tipo de violência e entra em contato, faz o contato conosco. Então, o importante é não se calar. Pode vir fisicamente, a gente já está aqui trabalhando de forma física, presencial, aqui no Ministério Público, na delegacia, na defensoria, não silenciar. Então, é muito comum vizinhos denunciarem, porque o vizinho, às vezes, ele deixou de olhar aquele idoso que sempre estava ali na porta, aquele bate-papo do cafezinho, ou ele observa que aquele idoso ou aquela idosa está com ar triste, está com manchas na pele, está com ar de mal cuidados. Então, aquilo já desperta de que alguma coisa não está certa e faz as denúncias. Então, é muito comum e a gente recebe na faixa aqui, de 4 a 5 ocorrências por dia de violência das mais diversas. E olha que ainda é uma subnotificação, ainda não é a notificação correta do que ocorre dentro dos lares, né, por conta desse silêncio. Mas só para você ter ideia de como é forte essa violência e precisa ser combatida por todos nós. E caso a pessoa queira preservar o anonimato dela, doutor Augusto, para não ter um problema, especialmente no caso de um vizinho, um parente, né, que tem aquela proximidade com o agressor, isso é garantido? É garantido. Eu posso dizer de cada 10 que chegam para a gente aqui, a metade de forma anônima. Por isso que a gente tem esse protocolo no Ministério Público, que essa denúncia é feita pela ouvidoria, porque lá há técnicos preparados para isso, né? Eles ouvem e o sigilo é garantido. Se eu posso deixar de forma bem segura a todos que estão aí, seu nome não será revelado e você vai estar fazendo bem, você pode estar salvando uma vida. Existe o Disque 100 também, que é um canal federal, tá certo? De denúncia. Quando você vai ao Disque 100, ele encaminha para as ouvidorias locais para chegar aos nossos conhecimentos. Se você quiser fazer direto, é até mais rápido chegar aos órgãos de controle, que é através desse número que eu falei há pouco. Muito bem. Doutor Augusto Coutrin, estamos conversando com ele hoje, titular da Promotoria de Defesa do Idoso, sobre violência contra a pessoa idosa.
Um ponto importante, doutor, a velhice hoje, como é que ela é encarada pela ciência? Ela é uma doença, ela é uma condição? O que o senhor poderia nos dizer sobre isso? A velhice ela é uma etapa da vida, né? Assim como nós nascemos, passamos pela infância, adolescência, a fase adulta, e alguns, não são todos, que chegam à velhice. Feliz é aquele que fica velho, porque quem não envelheceu, de alguma forma, ele ficou pelo meio do caminho, morreu. Não há outra solução. Até hoje não se descobriu outra solução. O que há, como ele disse ainda há pouco, é uma não aceitação da velhice. Por aí, não se, quando a gente está, é muito comum as pessoas não gostarem do termo velho. Por isso que se usa idoso, terceira idade, idade madura, para se fugir do termo velhice, porque a velhice ela foi tida como algo ruim, como algo penoso. Ninguém quer envelhecer. Todo mundo quer viver muito, mas ninguém quer envelhecer, ficar velho. Ficar velho, como eu disse, é uma etapa vitoriosa da vida. O que ocorre é que agora, recentemente, a OMS, né, através do CID, que é o Código Internacional de Doença, quer incluir, né, já incluiu, mas ainda não entrou em vigor, quer entrar em vigor em 2022, a partir do ano que vem, a velhice como doença. E isso tem despertado a todos aqueles que atuam no combate à discriminação, reações no mundo todo, inclusive aqui no Brasil, muito forte. Porque das duas, uma. Se você considerar a velhice como doença, significa que existe um tratamento, né? Vai se buscar um tratamento ou uma cura. Até onde nós sabemos, não existe cura para determinada faixa etária. Não existe o elixir da juventude. O que existe são um despertar de produtos farmacêuticos para, de alguma forma, retardar a velhice. A pessoa não está preocupada em envelhecer bem, ele não quer envelhecer, que é diferente. Uma coisa é você se medicar, procurar médico, fazer suas atividades para que você envelheça bem. A outra é você não querer envelhecer. Isso é um diferencial muito grande. Então, a gente crê que isso é uma pressão das indústrias farmacêuticas, no sentido de vender mais produtos, além de que eu vejo também como uma eugenia, uma espécie de eugenia. Você quer eliminar esse público, essa população idosa, por entender de que é algo que vai ser um peso social. Nós temos visto, invariavelmente, algumas colocações de que o problema é que tem muitos velhos, muita gente escorada no poder público, com vantagens, e isso são formas de negar e de exclusão. Essa exclusão é perigosa. O que tem que se fazer é discutir que você envelheça ativo, volto a dizer, independente, autônomo, com capacidade de trabalho ainda. Ora, hoje o Brasil é um dos países que envelhece mais rápido do mundo. No mundo. Nós estamos envelhecendo muito rápido. O problema é que nós não estamos envelhecendo bem. Mas por que não estamos envelhecendo bem? Porque falta o olhar, né, estatal, através de políticas públicas sérias, para que este público envelheça com capacidade intelectual, capacidade social, que ele possa desenvolver a sua vida de forma plena, sem ser um peso para as áreas de saúde, nem para a área de benefícios. Mas isso precisa de um contraponto e não eliminá-los. Ora, antes da vacina, da pandemia, 70% das mortes foram de idosos. Então, isso já é um dado que choca. Por que aconteceu isso? Por que os idosos são mais vulneráveis ou não? Significa que não se está olhando bem. Outro dado importante, as demências. Alzheimer é uma doença terrível que está gerando um impacto muito forte na nossa sociedade. E o envelhecimento ele é um estado biológico, psicológico e social. Então, trabalhar nessas três esferas significa você dar condições de vida, dignidade para que este idoso envelheça bem, envelheça ativo, envelheça dono da sua vida, que ele possa trabalhar, que ele possa, inclusive, namorar, porque tem muitos familiares que querem proibir os idosos de ter uma vida de namoro, que possa viajar e que ele possa produzir e consumir como qualquer outro ser humano. Maravilha! Conversamos de forma muito rica, esclarecedora, agradável com o Dr. Augusto Cotrim, titular da Promotoria do Idoso aqui em São Luís do Maranhão. Pena que o tempo chega ao fim e a gente vai ter que encerrar a entrevista, mas agradece mais uma vez pela sua disponibilidade. Fica o espaço agora para suas considerações finais, Dr. Augusto. Eu agradeço de forma gentil e profissional como você fez a entrevista, deixou bem à vontade para explanar os nossos temas. Agradecer à Rádio Timbira, que tem um alcance fantástico no nosso estado do Maranhão e até muito fora das nossas
nos seus limites territoriais, a AMA, a Associação dos Magistrados, na pessoa do presidente Eurides, e ao programa Direito no Ar, um programa fantástico, né? E sucesso, e dizer à nossa sociedade que a velhice é uma realidade, aceite a velhice de uma forma positiva e que nós podemos sim ter uma vida digna e que nosso direito possa realmente ficar inclinado a salvaguardar essa população tão importante em nosso meio. Saúde e paz a todos. Amém. Doutor Augusto Coutrin, nós precisamos fazer um rápido intervalo, mas logo estaremos de volta. Continue conosco. Estamos apresentando Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. Gente, o bicho tá pegando. A nova variante faz vítimas de todas as idades. Os jovens estão morrendo também. Então, é preciso que você entenda. A situação é grave e está longe de acabar. Não se engane. Se você já pegou o vírus, pode pegar de novo. Por isso, se cuide, proteja sua família, evite aglomerações, use máscara, mantenha as mãos limpas. Essa luta tem que ser de todos nós. Governo do Maranhão. youtube.com/TV Timbira. Acesse e acompanhe a programação da Nova 1290. @Rádio Timbira no Facebook, Twitter e Instagram. É a Nova 1290 no seu computador ou smartphone. Estamos de volta. Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Estamos de volta aqui pela Rádio Timbira com o seu Direito no Ar, em parceria com a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. E vamos ao primeiro quadro do nosso programa, o Pode Isso, Procon, com nada mais, nada menos que a presidente do Procon do Maranhão, Karen Barros. Vamos conferir. Bom dia, professor Heraldo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Timbira. Eu sou a Karen Barros, presidente do Procon Maranhão, e neste quadro vou esclarecer algumas dúvidas sobre direitos do consumidor. Eu comprei uma passagem para o mês de maio e por conta da pandemia eu queria remarcar. Entrei em contato com a empresa e ela me cobrou uma taxa alta. Pode isso, Procon? Bom, Priscila, não pode. A Lei 14.034 de 2020, que fala das passagens aéreas compradas durante a pandemia, fala que o consumidor tem duas opções. No caso, o consumidor pode solicitar o crédito e o reembolso. O crédito ele pode utilizar para remarcar a sua passagem. E aí, a empresa não pode cobrar nenhuma multa contratual e deve disponibilizar o crédito em até 7 dias para o consumidor utilizar em nome próprio de terceiro em até 18 meses. No caso do reembolso, a lei prevê que a companhia pode sim cobrar as multas contratuais. Em caso de descumprimento dessa lei pelas companhias aéreas, procure o Procon Maranhão. Eu preciso só de internet, mas eles querem que eu compre o pacote completo. Pode isso, Procon? Não pode. A operadora não pode obrigar o consumidor a contratar um combo quando ele quer contratar somente um serviço, por exemplo, o de internet. Essa prática é ilegal e é considerada venda casada. E caso o consumidor queira contratar vários serviços em um mesmo pacote, ele tem o direito de saber quanto custa cada serviço. Qualquer coisa, chame o Procon Maranhão. E vamos a um outro quadro do nosso programa, o Direito Tributário Descomplicado, com a contadora Daniela Moura. Acompanhe. Olá, eu sou Daniela Moura, da DSM Contabilidade. Estou aqui mais uma vez no Direito no Ar
hoje para falar com vocês sobre os principais problemas do empresário quando pensa em empreender. Então, hoje eu quero dar aqui algumas dicas para você que está pensando em empreender. A primeira delas, qual é? O capital de giro. Você tem que ter um capital de giro para iniciar qualquer negócio. Ah, Daniela, mas como é que eu vou saber que valor eu preciso? Primeiramente, você tem que, lógico, saber a atividade que você vai iniciar, o que você pretende fazer e saber o mínimo que você precisa ter de capital para dar início ao negócio e também para suportar aqueles 3, 4, 5 primeiros meses onde você não terá lucro, tá? Para você ter o capital para pagar as contas, para não deixar a empresa parar, para a empresa poder continuar rodando. Essa é a função do capital de giro, que também é o capital social inicial que a gente chama. Segunda dica: não misture as suas despesas pessoais com as despesas da empresa. Esse é o princípio básico da contabilidade e você deve separar. A conta da empresa não é a sua conta corrente de pessoa física. Pague primeiro as contas da empresa e depois você separa o que sobrou para pagar as suas despesas pessoais. Terceira e última dica: tenha na ponta do lápis todos os custos que você tem depois que você abriu a sua empresa. Vale transporte, salário, luz, insumos, estoques, material de limpeza, de expediente, enfim, todo aquele seu custo fixo mensal para você fazer a sua empresa rodar. Porque aí você vai saber direitinho quanto que você precisa ter de capital para poder continuar gerando receita para a sua empresa, tá bom? Essas são minhas dicas da semana e até a próxima. E hoje teremos a estreia de mais um quadro, o Comentando Decisões, com o juiz estadual Douglas Martins, titular da Vara de Interesses Coletivos e Difusos. Vamos assistir. Amigo Heraldo, muito obrigado por mais uma vez abrir esse espaço para tratarmos aqui de decisões, processos que tramitaram na Vara de Interesses Difusos e Coletivos, para melhor esclarecer cada um deles. O juiz, a legitimidade das decisões judiciais, ela tem relação direta, Heraldo, com a capacidade que o juiz tem de fundamentar, explicar a motivação de uma decisão ou de como um processo chegou a um determinado resultado. E esta ideia de que precisa fundamentar já não é mais como no passado, que bastava publicar no Diário da Justiça. É preciso esclarecer, as pessoas precisam entender as decisões judiciais para que elas tenham a sua eficácia completa. Amigo Heraldo, este caso, esse processo trata especificamente do direito à educação, o acesso à educação, inclusive para as pessoas que não têm um smartphone, não têm o acesso à internet, não têm um computador, para fazer a sua matrícula pela maneira eletrônica, né? Pela via eletrônica. Nós sabemos que muitas pessoas em nosso país, especialmente aquelas mais pobres, que são exatamente os que vão para o serviço público, para o ensino público, é que nem sempre tem esse acesso. E o sistema de matrícula do município era exclusivamente pela via eletrônica. Neste processo, conseguimos a celebração de um acordo em que o município de São Luís abriu o espaço para que os alunos sem acesso à internet, sem smartphone, sem computador, pudessem utilizar os equipamentos da própria escola, computadores e a internet da própria escola, para ali, enfim, realizar a sua matrícula, né? O seu pedido de matrícula em uma escola. Além disso, neste mesmo processo, nós tratamos do direito para as pessoas, dos alunos, se matricularem na escola mais próxima de sua residência.
As pessoas que precisam, Heraldo, do ensino público são, de regra, pessoas que também têm dificuldade para pagar passagem. As passagens são caras. Então, se puder combinar as duas coisas, o direito ao ensino público e gratuito próximo à residência, o aluno aí sim vai ter o seu direito efetivamente resguardado, porque ele não vai precisar pagar a escola, nem as passagens de ônibus, ou seja, qual for o formato para deslocamento. Então este foi um processo muito relevante, que terminou pela melhor maneira possível, que é a maneira consensual. As partes, tanto o município de São Luís, como também o Ministério Público, tiveram a postura colaborativa de encontrar a solução consensual e garantir o direito mais rapidamente a quem dele precisa. Então eu considero que foi um resultado maravilhoso nesse processo e por isso agradeço muito a colaboração do Ministério Público, também a postura do município de São Luís, em ambos agirem de uma maneira colaborativa para chegarmos a uma solução consensual que, ao fim e ao cabo, garantisse o direito à educação para pessoas dos bairros, especialmente na periferia da ilha de São Luís. A justiça restaurativa é uma técnica de solução de conflitos e de violência orientada pela criatividade e pela sensibilidade, a partir da escuta dos ofensores e das vítimas, propiciando a condução de um diálogo. A justiça restaurativa é uma política pública instituída pelo Conselho Nacional de Justiça há 5 anos e que tem resultados positivos para mostrar. Para debater essa técnica e como ela está sendo aplicada no judiciário, a revista eletrônica Link CNJ recebe Marcelo Salmaço, juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo e integrante do Comitê Gestor Nacional da Justiça Restaurativa do CNJ, e Moema Freire, oficial de programas do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no Brasil. Confira conosco. A justiça restaurativa é usada nos Estados Unidos e na Europa desde a segunda metade do século passado. Chegou ao Brasil no começo deste século, primeiro nos tribunais de justiça do Rio Grande do Sul, do Distrito Federal e de São Paulo. Em 2016, se transformou em política pública nacional por meio da Resolução 225 do CNJ. As sessões de justiça restaurativa são chamadas também de círculos de construção de paz. Se colocam frente a frente o ofensor, aquele que transgrediu, não é? A vítima, as famílias, a comunidade diretamente atingida ali. Todos se reúnem para, com a ajuda de facilitadores, dialogarem e refletirem sobre a responsabilidade daquela pessoa, as corresponsabilidades que nós temos com os demais integrantes da sociedade e, a partir dali, as discussões no sentido de reconstruir as relações afetadas e, assim, buscar a construção de um plano de ação para a reparação dos danos e do tecido social que foi atingido, afastando-se, portanto, daquele postulado tradicional clássico do crime-castigo. Nós vamos migrar, então, para uma outra visão que vai equacionar, ou se propor a equacionar os conflitos, usando, em vez de culpa, a ideia de responsabilidade, ou seja, só se estabelece essa condição se o sujeito está disposto a assumir responsabilidade. Se tiver que discutir culpa, vai discutir no sistema tradicional, contencioso, né? E essa assunção inicial de uma responsabilidade, ela permite que, ao invés de perseguição, a gente vai produzir encontros, né? Ao invés de se impor soluções, vai se trabalhar com o diálogo, ao invés da verticalidade, nós vamos ter acertamentos numa relação de consensos horizontais, né? E ao invés, então, da gente ter o efeito da imposição coercitiva operada estruturalmente pelo Poder Judiciário, nós vamos trabalhar com outro vetor de força de composição social, que é a coesão. A reparação pelo erro cometido pelo ofensor é obrigatória e tem um caráter educativo e pacificador.
às vezes, essa reparação não vai implicar em reparação econômica. Às vezes, a vítima, por exemplo, deseja que o ofensor, em um grupo específico, reconheça que ela foi vítima, né? Para aqueles pares, para aquelas pessoas que às vezes presenciaram a ofensa, ou às vezes ela precisa que ele, reconhecendo que a ofendeu, que essa reparação dos danos de uma forma concreta seja feita materialmente, não para ela, mas para uma instituição. Por exemplo, a gente já teve um caso de um furto que a gente fez, em que a vítima, depois dos encontros, a reparação que ela entendia que era necessária para ela, não era que ele pagasse o valor do celular para ela, mas que ele pagasse o valor desse celular para uma instituição que cuidava de pessoas com problemas de dependência de drogas. Nem sempre esse modelo ele vai ser aplicável enquanto solução prática, né? Como solução processual. Até porque a lei muitas vezes não permite. Ele é muito compatível, para ilustrar essa questão do limite legal, no campo da justiça penal de menores, da justiça penal juvenil, onde a lei é altamente flexível, onde tem uma maleabilidade e até, digamos, uma disponibilidade maior, não só do processo, mas das relações técnicos, institucionais, interdisciplinares, interinstitucionais que atuam nesses casos. Então, eu diria, na área da infância, é um modelo que tem já uma grande absorção, uma grande potencialidade. No campo da justiça penal de adultos, ela instiga, porque hoje a gente tem um reconhecimento de que muito do que nós estamos fazendo não é uma solução resolutiva do ponto de vista social. Um mapeamento feito pelo CNJ mostra que 44 tribunais têm alguma ação ou programa de justiça restaurativa. No ano passado, foi lançado o manual Justiça Restaurativa, 10 Passos para a Implantação, e foram capacitadas 32 equipes de tribunais federais e de justiça. Em 2021, tribunais de todo o país vão ter o suporte do Comitê Gestor de Justiça Restaurativa do CNJ na implantação e na execução de programas. Vários tribunais estão solicitando esse apoio técnico, inclusive tribunais como o meu, como outros tribunais, que têm integrantes no comitê e estão solicitando esse apoio técnico para a gente poder ter mais colegas e ter esse acompanhamento próximo do CNJ na sensibilização e na construção da política em cada localidade. Tem sido muito rico esses encontros com os tribunais. Nós já vemos colegas muito valorosos fazendo trabalhos incríveis nos seus estados, mas todo mundo ainda, a maioria, ainda construindo os seus atos normativos, pensando como é que vai funcionar o seu órgão central de macrogestão, que é o inciso 1 do artigo 28A, como é que vão ser estruturados os seus espaços seguros. Se pensa em começar com práticas em áreas específicas e pequenos polos, para a partir daí, com segurança, se avançar em outras áreas. Então, hoje, esse é o movimento que nós estamos vivendo na justiça restaurativa. E a gente destaca que, caso você queira participar do nosso programa, apesar dele ser gravado, você pode fazê-lo com suas críticas, dúvidas ou sugestões pelo nosso e-mail amaimprensa@gmail.com. Está aparecendo aí no rodapé do nosso vídeo, mas para você que está ouvindo, é AMA, imprensa, tudo junto, amaimprensa, gmail.com, amaimprensa@gmail.com. Voltaremos semana que vem com o seu Direito no Ar, um programa da Rádio Timbira, Associação dos Magistrados do Maranhão e Instituto Mérito. Até lá e muito grato por sua audiência. Você acabou de acompanhar mais uma atração da Timbira AM. Direito no Ar. A primeira do Maranhão. Timbira.